Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Iniciamos nesta quarta-feira, dia 7, mais uma sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Preto, aqui na sede do Jornal Diário da Região. Para me auxiliar na entrevista, conto com a ajuda do colega Vinícius Marques. E nesta quarta-feira, o primeiro candidato a ser sabatinado aqui na sede do Jornal Diário da Região é o candidato do PSL, o empresário Marco Casale. Candidato, seja bem-vindo. Candidato, vamos começar as perguntas? Eu questiono o senhor. Como o senhor avalia as medidas tomadas em função da pandemia em Rio Preto e o que o senhor faria diferente se fosse prefeito? Além disso, como o senhor tem feito campanha e quais os cuidados que tem tomado por conta da pandemia? Bom dia, assinantes do Diário da Região, espectadores do programa conduzido aqui pelo nosso amigo Rodrigo Lima, pelo Vinícius Marques. Prazer estar aqui com vocês. Casale 17, a avaliação que faz sobre a condução da pandemia no trato da saúde é decepcionante. Não foi feito uma estratégia, não foi adotada uma estratégia desde o início de março, onde teria que ter um plano emergencial para isso no trato de condução. Não foi adotada uma barreira sanitária, não foi adquirido exames para detecção da Covid. Rio Preto precisaria ter conduzido de uma forma diferente, adquirido aí uma grande quantidade de exames. Só foi utilizado próximo de 20 mil unidades que foi oferecido pelo governo federal. Eu acho que faltou ousadia e coragem para que a população fosse tratada com mais capacitação e até respeito. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade que se inicia agora, que é o desespero financeiro do comércio, dos prestadores de serviço. Vivenciamos aí situações ridículas com relação aos salões de beleza, academias. Tinha que ser dado mais atenção, projeto, preparo, e isso não foi feito. Claro que falta expertise, mas vontade e coragem. Eu vejo assim, é hora da gente acabar com esse coronelismo que existe, né? Um coronel, governo de estado, determinar uma situação, um coronel do governo municipal bater continência. Vamos acabar com esse coronelismo da política, essa má condução ou até má vontade, né? Eu acho que faltou vontade, capacitação e ousadia. Nós faríamos bem diferente e vamos fazer diferente com relação ao respeito ao cidadão, ao riopretense, aquela pessoa que merece respeito e não o tem do atual governo. A menção à pandemia. Em Rio Preto tem mais de 23 mil casos, 621 mortes até ontem. Esse não é um assunto que deveria constar no projeto de governo, como essa realidade está ocorrendo, e que medidas o senhor avalia ser necessário ser eleito para poder permitir tanto suprir uma demanda enorme que existe na saúde pós-pandemia, considerada, e também a retomada da economia nesse sentido. O plano de governo, ele prevê o conteúdo administrativo que nós vamos implantar dentro da próxima gestão. As questões de trato pandemia são ações emergenciais. E para isso, nós temos como conduzir, né? Você está dizendo aí, o atendimento à saúde emergencial, como se começa 2021? Nós não podemos virar as costas para várias situações de internação. Hoje, praticamente 40% das
situações clínicas estão sendo desconsideradas ou até nem atendidas em função da pandemia. Isso não poderia ter ocorrido. Nós temos uma ação emergencial para o início do governo que não poderia estar correndo atendimento ao medicamento. O plano nosso é de mutirão de atendimento de saúde com exames. Nós não podemos, já funcionou em Rio Preto, por que não funciona hoje? Nós faremos mutirões de exames. Nós não podemos levar 2, 4, 6 meses para fornecer um raio-x. Isso tem que ser imediato, 24 horas. Nós não podemos ficar mais em fila de medicamento. São várias doenças, são várias ações que têm que ser feitas além da pandemia. Então nós não podemos só pensar na pandemia. As ações não atenderam adequadamente o trato da pandemia, mas e o resto? E o cidadão que precisa cuidar da sua diabetes, que tem um problema grave, oncológico, isso também está sendo esquecido. Veja as filas, no momento de pandemia, nós estamos com hospitais, com o UBS sendo fechado. Quer dizer, é um distrato que nós não podemos fazer. Então, plano emergencial é um conteúdo que não se resume no plano de governo, mas assim em ações. E para isso precisa alguém capacitado, alguém que é do povo, alguém que sabe como conduzir o respeito. Para que fila, se já funcionou, se não faltava remédio em um certo momento e hoje falta? Exames. Você sabe que é uma doença, ela começa e se você demora muito a atender o paciente, só se agrava e encurta a vida do paciente. Então nós temos que ter respeito. O nosso governo tem um plano muito bem elaborado. A nossa futura vice-prefeita de Rio Preto, extremamente capacitada no trato da saúde, já foi secretária de saúde, diretora da RS, e é a pessoa que sempre olhou para o povo, gabinete aberto, conversou, por isso funcionava. Não adianta ficar num gabinete blindado e não atender o povo que está precisando. Você, cidadão, você como eu, que vem de família humilde, precisa de um SUS, tem que ser respeitado. Nós não podemos conduzir mais com desprezo da forma que está acontecendo. Sim. Candidato, o senhor citou a vice-candidata, a prefeita Terezinha Pachá. Ela é do PSB, o senhor recebeu o apoio do ex-prefeito Valdomiro Lopes, que a indicou, né, como sua vice. Qual vai ser a participação do ex-prefeito Valdomiro na sua campanha? E ele vai aparecer no programa eleitoral como cabo eleitoral de luxo aí, vai aparecer por muito mais tempo que o senhor? Ele terá o espaço dele, o espaço merecido dele. Ele vai participar de uma campanha porque ele foi o prefeito do povo. E o Casale é o candidato do povo. O Casale é uma pessoa que veio de família humilde, uma pessoa que, para estudar, precisou de financiamento. O primeiro curso que fez foi em uma instituição de assistência social, financiou então publicamente a universidade. Quando casado, recém-casado, a primeira residência do Casale foi uma casa de CDHU, em bairro. Sabe assim como Valdomiro, que você está citando aí, que vem em apoio, por que o Valdomiro escolheu o Casale? Porque vê no Casale a pessoa que pode dar continuidade a um governo do povo, popular, que olha na borda, que olha na periferia, que olha nos bairros. O Casale tem essa capacitação e por isso foi escolhido, é um mérito. Quantos políticos poderiam estar recebendo esse apoio do prefeito? O Casale recebeu esse apoio do prefeito pelo mérito, pela audácia e pela competência que se encontra nesse momento e dedicação e coragem. Como é que o senhor sendo do PSL, tendo um eleitorado praticamente bolsonarista, como é que o senhor acha que o seu eleitorado vai interpretar o apoio do ex-prefeito, que é do Partido Socialista Brasileiro, do PSB? Veja bem, o Casale é o 17. O Casale fez a mudança do atual governo federal, participou desse trabalho, se dedicou para isso. O PSL
com certeza, possa você conferir portais de transparência, é o partido mais comprometido com o atual governo, nossos deputados federais, nossos deputados estaduais. E o Casale está aqui porque ele foi escolhido desde o princípio para conduzir essa situação. Se a nível federal nós obtivemos sucesso, aqui em São José do Rio Preto, eu tenho certeza que também será reconhecido com esses méritos. O fato de um político compor, independente da ideologia, eu tenho certeza que é pelo mérito. Tenho que deixar bem claro, nós recebemos apoio de todos os partidos cristãos e de direita, pelo reconhecimento da minha fé, do meu compromisso e da minha capacidade. Porém, nenhum partido nós tivemos um compromisso de loteamento de cargos. Isso tem que ser evidente. É diferente de você misturar ideologias e se comprometer com loteamento de cargos. Nós faremos um governo onde eu vou privilegiar a meritocracia e não a distribuição de cargos por composição partidária. As pessoas que estão compostas com o Casale, que são 3 partidos, vieram pela ideologia, pela fé e por acreditar que nós faremos diferente. Candidato, ao mesmo tempo que o ex-prefeito Valdomiro, conforme o senhor disse também, agrega a sua campanha, uma vez que ele foi prefeito por 2 vezes no município, também existe o fato dele ter sido condenado por improbidade administrativa, já em segunda instância, sendo discutido em terceira instância, onde tem sido cobrado uma multa milionária com relação à aprovação de cargos considerados ilegais. Isso, de certa forma, não pode ser utilizado por próprios adversários ou não pode prejudicar a sua campanha, que o senhor tem dito sempre prezando muito pelas questões de ética, de não ter envolvimento em processos. Isso não pode ser um prejuízo por esse aspecto? Essas questões você tem que direcionar ao Valdomiro. O Casale, se for escolhido, se será escolhido, independentemente da ideologia política, da ideologia de fé, diversidade, é que o Casale tem mérito. E o candidato é o Casale. A questão do Valdomiro, se eu fui escolhido, é pela minha capacitação. A minha conduta é ilibada. O respeito às leis, o respeito às tradições, a minha fé e a minha cultura é que me coloca como candidato, o candidato Casale 17. O senhor se identifica como o candidato do presidente Jair Bolsonaro em Rio Preto? O senhor é o candidato do Bolsonaro? Olha, nós temos o mesmo propósito, inclusive de governo. Governo pautado pela meritocracia. Como eu já lhe disse, se nós não temos um loteamento de cargos, eu terei extrema liberdade para colocar no nosso secretariado pessoas que estão no governo, funcionários públicos municipais extremamente capacitados. Essa condução que existe hoje a nível de governo federal é por determinação e por princípio, que é o mesmo do Casale. Você vê nessas tratativas políticas o apoio que veio de partidos que abrigam bolsonaristas à minha pessoa foi pelo trabalho que eu faço, pelo respeito que eu tenho a cada um e pela minha ideologia de fé e princípio de condução da política. Eu não me vejo o candidato do Bolsonaro, eu me vejo o candidato do PSL e se eu recebo esse apoio é porque eu mantenho a minha fidelidade de ideologia e no meu compromisso com você, eleitor, que se nós mudamos o país em 2018, o Casale foi candidato por uma expressão pessoal, por ser escolhido e por ser determinado, sem 1 minuto de TV, sem fundo eleitoral, e obteve um sucesso imenso como resposta disso, é porque nós mantemos os nossos princípios. E isso você tem certeza que eu levarei até o último dia de governo. Candidato, que projetos do senhor foi eleito, o senhor pode importar para Rio Preto, que são conduzidos aí pelo governo Bolsonaro?
Olha, uma gestão municipal se faz com dois princípios, né? Capacitação no exercício da função do seu secretariado, da sua equipe e busca de recursos. Com pouco tempo de atividade política, pelo respeito aos meus princípios, eu já obtive uma linha de influência muito importante junto aos deputados estaduais na Lesp e junto à Câmara dos Deputados Federais. Faço parte hoje do maior partido, que é o PSL. Nós temos 15 deputados estaduais por São Paulo, 10 deputados federais por São Paulo, 53 deputados federais na Câmara dos Deputados e um senador. Essa representatividade e esse fluidez dentro desse ambiente é que me dá a capacitação para desenvolver projetos em busca de recurso, que é o que a gente não vê na última gestão, o desinteresse de aumentar a receita do município. Nós traremos um aumento significativo de recursos e condições para você, cidadão, tenha uma cidade bem amparada a nível de recursos, que Rio Preto merece. E Casale tem capacitação e conhecimento para isso. Candidato, no seu plano de governo, o senhor promete criar 2 escolas militares no município. Há demanda para isso e com base em qual demanda escolar o senhor fez essa proposta? Veja bem, vamos ler os parágrafos, as vírgulas e os pingos no i. Rio Preto, o projeto de escola militar é um projeto federal, onde nós teríamos que estar predispostos a receber esse investimento do governo federal. Então, lá não diz promessa de criação, lá diz vamos estar buscando essa possibilidade que depende do governo. Então é um projeto que nós colocamos à disposição do governo, caso que na atual gestão ela foi desconsiderada e descartada. Ou seja, como nós temos no município implantado um governo de esquerda, entenda-se comunista, socialista, mas os atos e ações da atual administração vão contrários aos nossos princípios, isso foi descartado e negado essa possibilidade para que o governo federal trouxesse para Rio Preto. Então, o Casale, dentro do plano de governo, coloca o município à disposição para que isso venha a ocorrer. Não implica que obrigatoriamente a gente teria isso. Aí é uma questão de tratativa com o governo federal. Como o senhor disse, antes não havia o partido tempo de televisão, depois até da eleição do Bolsonaro. Hoje o senhor vai ter um tempo que é considerável, quase 2 minutos aí no programa eleitoral. O senhor acredita que vai ser uma forma de massificar a sua campanha, ou como é uma tradição até do próprio partido, focar nas redes sociais? Olha, uma campanha bem estruturada, ela tem que aproveitar os recursos que tem. Tempo de TV é imprescindível. Eu que fiz uma campanha para deputado estadual com apenas 4 meses, sem recurso nenhum, o tempo de TV me faltou para que, ainda quem não me conheça, que viesse a conhecer. Nesse momento, utilizando redes sociais, um trabalho intenso que nós temos no nosso plano de trabalho, né? E, obviamente, o tempo de TV é imprescindível para você, cidadão, conheça o Casale, acredite no Casale, nas propostas do Casale e vote no Casale 17. Em relação ao esporte, o senhor cita também no plano de governo a realização da Olimpíada Municipal. Como ela será realizada e o senhor pretende manter o auxílio atleta? Benefícios, nós temos que analisar a eficiência dessa distribuição. De forma alguma, nós vamos acabar com o que existe. Nós vamos melhorar o que existe. Olimpíadas, o trânsito do esporte dentro da escolaridade, dentro do ensino, é uma situação que eu vivi na minha infância. Dentro da escola, nós tínhamos professores de educação física totalmente dedicados, que construíam isso, construíam times dentro de escola e proporcionavam disputas interescolares. Isso é muito simples, só que isso está abandonado.
Quantos atletas nós temos hoje de alto nível em Rio Preto, campeões olímpicos, campeões paraolímpicos, que começaram motivados dentro da escola por professores, educadores físicos dedicados, motivados. E isso é um contexto amplo. Começa pelo professor dentro da escola, motivação, competência de gestão. E nada tem dificuldade para se criar Olimpíadas, disputas municipais e intermunicipais. Nosso propósito dentro do esporte é muito amplo. E o Casale, com simplicidade, realizará isso. Candidato, Rio Preto vive o racionamento de água, né, por conta da estiagem que a gente vive. O senhor pretende manter-se eleito aí o projeto no SEMAI de buscar água no Rio Grande? Ou o senhor acha que existe alguma medida alternativa para contornar a possível falta de água? Olha, pensando com uma visão macro, Rio Preto deve chegar em torno de 2050, perto de 1 milhão ou até 1.200.000 habitantes, e depois, para o final do século, decair essa quantidade em nível pela taxa de fertilidade previsto. Temos que projetar Rio Preto para o futuro. Um gestor visualiza o futuro. Então, pensamos com grandeza. O Casale é um gestor da área de infraestrutura extremamente capacitado, inclusive fui gerente, administrador de empresas na área de perfuração de poços. Essa área de águas, potabilidade, esgoto sanitário, infraestrutura, tem um amplo conhecimento. Agora não adianta falar, nós já passamos por diversas notícias que vamos buscar água no turvo. Quem está conduzindo isso ou difundindo essa notícia, ela é simplesmente eleitoreira. Porque quem está conduzindo não tem conhecimento do assunto a nível de esfera federal. Lança-se essa conversa dentro de um momento eleitoral ou para se gabaritar politicamente, mas o projeto que foi entregue na esfera federal foi entregue de forma errada. Quer dizer, não tem uma estratégia nem competência para se conduzir isso, porque são alguns órgãos que têm que participar desse contexto. E o órgão que detém os direitos nunca foi consultado. Claro que nós não vamos dar a chave do negócio, nós vamos executar isso. E claro, com a manutenção das perfurações de poços, do aquífero Guarani, né? A proteção da nossa fonte que alimenta a represa, mas é um contexto que eu tenho muita facilidade em influir isso e projetar Rio Preto, adaptar Rio Preto, preparar para uma população para 50 anos, para 20 anos. A nossa visão é de futuro e a nossa competência é para que se realize aquilo que nós estamos propondo. Candidato, eu queria saber então, mais uma proposta administrativa, qual a sua proposta para resolver o problema da favela da Vila Itália? Gente, é muito simples. O ex-prefeito que me apoia, Valdomiro, trouxe para Rio Preto, em 8 anos, quase 11.000 unidades habitacionais. 10.800 e algumas unidades. Que a gente não vê esse movimento na atual gestão. Isso o que é? Efetividade e trânsito e conhecimento. Como você elimina uma questão de favela? Você tem que proporcionar unidades habitacionais que atendam a população. Então, simplesmente gestão, capacitação e coragem. Isso nós vamos fazer no nosso governo. Meu nome, Casale, casa. Você pode ter certeza. Você precisa de moradia. Nós vamos voltar Rio Preto a colocar no âmbito de atendimento nas necessidades do cidadão que, como eu, precisei de um financiamento habitacional para ter meu primeiro imóvel. Eu sei as dificuldades que é. E o caso de favelas, favelamento, é desprezo à administração pública. Nós temos competência para resolver esses problemas. Candidato, há outros postulantes ao cargo aí de prefeito que afirmam estar alinhado com as propostas e estilos de governo do Jair Bolsonaro. Inclusive, até alguns deputados do PSL já declararam apoio a um concorrente, vamos dizer assim. Isso
de alguma forma afeta a sua candidatura enquanto do partido? E por qual motivo a direita de Rio Preto não conseguiu se unir para ter uma candidatura única, vamos dizer assim, em Rio Preto? Passado 2018, ocorreu, claro, todos continuam trabalhando efetivamente, algumas lideranças, alguns movimentos, e na busca dessa formação de lideranças e domínio de espaço, houve uma movimentação que se criou alguns representantes. Mas quando nós chegamos na prévia agora das convenções, todos esses movimentos buscaram no Casale, que é a pessoa que conversa, que respeita, que constrói, que trabalha em grupo. E todos viram que apareceram oportunistas, tentando criar situações como representantes do movimento de direita, mas houve tempo suficiente para que esses movimentos percebessem que a pessoa que iniciou essa condução é aquela mais pautada na ética, no respeito e no trabalho. E todos vieram ao nosso encontro. Exemplo, os partidos que estão coligados comigo são partidos compostos pelos movimentos de direita, bolsonaristas, que é a filosofia que a gente trabalhou. E nesse momento de disputa eleitoral, o Casale permanece como representante desse movimento e a filosofia que é o PSL 17, que fez o governo federal. Por isso, o Casale continua sendo o candidato 17. Isso não deixa de ser uma honra, mas me obriga a manter celeridade, competência e respeito aos princípios que nós plantamos em 2018. Nós vamos trazer isso para Rio Preto. Casale 17. Casale se compromete a fazer uma gestão pautada em meritocracia. Rio Preto verá o que é uma administração competente. Candidato, qual vai ser a sua proposta para o transporte coletivo em Rio Preto? O senhor pretende manter o subsídio do transporte coletivo? Sim, claro que pretendo manter. Nós temos que subsidiar, porque quem se utiliza do transporte público, eu sou um exemplo que me utilizei por muito tempo, necessita de receita, de criação de renda. Mas nós não podemos deixar nesses serviços que são públicos metade desse valor. Nós temos que continuar com respeito ao cidadão. E o custo de passagem de transporte, ela tem que ser o mínimo possível. É comprometimento meu de manter esse subsídio, inclusive de melhorá-lo na capacidade que nós tivermos. Certo. Candidato, o senhor citou aí a questão do governo federal como uma forma de, um exemplo que vem sendo feito lá, e que não vai haver loteamentos se o senhor for eleito prefeito, né? O que tem sido ocorre atualmente é que o Bolsonaro tem nomeado alguns integrantes dos partidos que não estavam necessariamente aliados a ele, o chamado Centrão. De que forma o senhor pretende agir com a Câmara, se for eleito prefeito, e evitar essa distribuição de cargos e manter a governabilidade? Olha, ao longo da minha vida, eu aprendi a conversar, aprendi a entender e principalmente aprendi a respeitar. A Câmara de Vereadores é um dos poderes, o legislativo. Nós temos que conduzir com respeito, porque não se governa sozinho. Judiciário, legislativo e o executivo têm que conversar. Conversar sem perder o princípio da filosofia e o princípio de trabalho. Nós temos uma Câmara atuante que conversa. Agora, quando você não coloca nesse contexto a necessidade do toma lá da cá, de acordos, que é o caso do nosso partido, uma lisura comprometida com o cidadão, nós vamos estar conversando nesse mesmo nível com a Câmara Municipal. É necessário. Tem uma situação que se chama governabilidade. Governabilidade exige inteligência e respeito. Conhecimento para isso nós temos. Tenho certeza que nós vamos conviver com bastante compromisso.
Pretende chamar algum vereador para ocupar cargo eventualmente secretário no eventual governo do senhor? Não. Pretendo compor um secretariado extremamente pautado na meritocracia. Cada departamento terá o seu correspondente capacitado dentro da secretaria no seu âmbito profissional. Simples. Como nós não temos a necessidade de distribuir cargos, eu não vou colocar um dentista numa secretaria de serviços gerais, eu não vou colocar um corretor de imóveis numa secretaria fora do compromisso dele. Nós temos dentro do poder público, dentro da prefeitura, em todos os âmbitos, profissionais extremamente capacitados, na saúde, na educação, no controle, né? O funcionário público municipal é extremamente capacitado. Dentre esses profissionais, por meritocracia, com certeza nós escolheremos uma boa parte do nosso secretariado. E profissionais que eu conheço ao longo da minha carreira profissional, compondo outra parte, mas pautado na meritocracia. O que nós precisamos é que o funcionário público municipal esteja motivado. Para isso, nós temos projeto de planos de carreira em todos os setores, inclusive na área de segurança, nossa GCM. Casale é alegria numa administração, é competência e motivação. Essa distribuição de funções pautada extremamente na meritocracia. Candidato, nosso tempo praticamente está se encerrando, né? 30 minutos. Eu agradeço ao senhor desde já a presença e pediria para o senhor fazer as suas considerações finais em 2 minutos, por favor. Sim, eleitor que me conhece, conhece bem, sabe que eu sou a pessoa do abraço, do aperto de mão, porque a minha vida me trouxe muita experiência, muita dificuldade e soube enfrentar com muita coragem. Casale é uma pessoa humilde, que todos conhecem, que começou com uma família determinada, comprometida com os princípios da educação, mas do trabalho. Filho de um pai com 2 profissões, de uma mãe com 2 profissões, que souberam trazer a educação para os filhos. Casale pautado no respeito e no trabalho em função de você que precisa, com um gabinete extremamente aberto. Nosso secretariado vai falar com você, você vai ter acesso. Nós vamos trazer para você aquilo que você precisa. Um ônibus mais barato, como disse o nosso Rodrigo Lima, meu comprometimento. Remédio imediato, exame imediato. O Casale é uma pessoa que, pela simplicidade da vida, pela determinação, sabe tudo que você precisa. Você não vai me ver preso dentro de um gabinete. Você vai me escutar, você vai me ouvir e eu vou te ouvir. O Casale é o escuta-povo, o Casale é você. O Casale é determinado para isso. E Deus me deu uma missão. E Deus está me preparando para conduzir com capacidade, respeito e comprometimento. Casale 17. Eu agradeço a presença do candidato do PSL, Marco Casale, e já convido vocês, internautas aqui do Diário, a acompanhar às 11 horas a sabatina, a próxima sabatina na nossa série, com o candidato do PRTB, Paulo Bassan. Fica já o convite e agradeço a sua participação.